Eu acredito que você já ouviu falar a respeito desse último dia e talvez para você tenha surgido uma interrogação a respeito dessa expressão pelo fato de ela não ser interpretada corretamente por alguns. Hoje nós vamos falar a respeito desse dia e eu gostaria de pedir que você não saia daí, fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se tratando do último dia, claro, existem alguns que interpretam esse dia como sendo um dia diferente dos demais, que não é um dia que está dentro do relógio das 12 horas, mas é um dia em que se inicia em um período e se estende até outro período. Essa é a visão de alguns. E hoje nós vamos ver a respeito disso. Se de fato ele é um dia como qualquer outro, ele é um dia diferente, como a Bíblia o apresenta. Mas antes disso, eu quero lhe pedir, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, assim você vai nos ajudar. Bom, pessoal, existem linhas teológicas que interpretam esse dia de forma diferente. No entanto, a abordagem que eu quero fazer hoje aqui é apresentar esse dia como a Bíblia o descreve. Alguns confundem o último dia com os últimos dias. E os últimos dias a gente sabe que é um período de tempo. E o último dia, a Bíblia já está dizendo. Se você for buscar uma referência a respeito desse termo no dicionário, você vai ver que esse último dia ele é apresentado no dicionário como o dia da vinda de Cristo. A versão Strong vai dar essa definição, como o último dia sendo o dia da vinda de Cristo. E o que de fato vem a ser esse último dia? O último dia ele é conhecido como o dia da ressurreição. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 39 e 40, onde diz: "E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia." O verso 40, "Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia." Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24. "Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia." Nós estamos vendo aqui a expressão último dia sendo usada por Jesus e usada por Marta também, exatamente para mostrar que essa crença do último dia, ela era sim mencionada no primeiro século. E a compreensão dos cristãos é a mesma compreensão que alguns têm nos dias de hoje, que esse último dia seria de fato um dia em que se encerraria um período na história da humanidade e começaria outro. O último dia também ele é conhecido como o dia do julgamento. Nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 48, que diz assim: "Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa o há de julgar no último dia." Então nós vemos aqui a expressão último dia, mais uma vez, fazendo referência a esse evento que acontecerá no último dia. Uma pergunta que intriga muita gente é: o que acontecerá nesse último dia? O apóstolo Paulo diz que Jesus descerá do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Então Paulo afirma que Jesus descerá do céu nesse dia. Como é que nós sabemos que
Paulo está se referindo a esse dia? Porque é exatamente nesse dia que os mortos ressuscitarão. Ele mesmo afirma isso no próprio texto. Então nós entendemos que a referência de Paulo é a mesma referência que Jesus faz aos seus discípulos, mostrando que quem cresce nele, ele ressuscitaria no último dia. O apóstolo Paulo também disse que no último dia Jesus destruiria o iníquo. Aonde nós encontramos isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então nós compreendemos que quando Jesus voltar, o iníquo será aniquilado pelo esplendor da glória de Jesus. Isso acontecerá no último dia. O apóstolo Paulo também disse que nós seremos transformados quando Jesus vier nesse último dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, o apóstolo Paulo narra um episódio da ressurreição que é anterior à transformação dos vivos, ou seja, da igreja. Os mortos ressuscitarão, depois a igreja será transformada. Então, esse episódio acontecerá no último dia, de acordo com os textos que nós vimos anteriormente, falando exatamente sobre a ressurreição pela própria boca de Jesus, narrado no Evangelho de João. E por que, de fato, esse será o último dia? É exatamente porque nesse dia terá uma prestação de conta, ou seja, um julgamento. Aonde nós vemos isso? Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 e 32, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Nós vemos aqui nesse texto que o juízo de Cristo será executado sobre a terra. E isso se dará nesse dia chamado último dia. Embora haja interpretações que distorcem essa realidade, mesmo Jesus tendo feito referência a um dia específico, Marta tendo feito referência a um dia específico, existem ainda aqueles que discordam desse dia ser um dia específico na história da humanidade. Se Jesus vai julgar os ímpios, ressuscitar os mortos, transformar os vivos, e ele disse que isso aconteceria na sua vinda, e os apóstolos mencionaram isso nos seus livros, nós não podemos modificar aquilo que está escrito. Jesus ele foi enfático ao repetir a expressão último dia, mostrando que existe um dia específico para acontecer a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e o julgamento dos ímpios. Então, existe um dia específico. O grande problema nessa questão é porque, se olharmos como está escrito o texto, esse texto, do jeito que está escrito, ele contraria a crença de alguns. Então, por conta de contrariar a crença, é melhor pegar o dia, fatiá-lo, distribuir dentro de períodos para dizer que não é do jeito que está escrito. As pessoas estão interpretando errado. E, na verdade, ninguém está nem interpretando esse texto, o próprio texto já está falando por si, referindo-se a um dia onde Deus executará o seu juízo na humanidade, ressuscitará os mortos e transformará os vivos e irá estabelecer o seu reino na terra, tá bom? Então aí haverá o grande banquete. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.